A British Broadcasting Corporation lançou um documentário chamado Donald Trump, Segunda Chance. Ele foi ao ar cerca de uma semana antes das eleições nos Estados Unidos, em 2024. É importante entender, ele saiu uma semana antes das eleições. Um novo escândalo na mídia está surgindo entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e a British Broadcasting Corporation. Trump afirma que planeja processar a emissora pública britânica por bilhões de dólares após o que ele chama de edição fraudulenta e corrupta de um dos seus discursos. A polêmica começou após o Panorama, da British Broadcasting Corporation, exibir um segmento que juntou dois trechos diferentes de um discurso de Trump. 6 de janeiro de 2021, seu apelo aos apoiadores para marcharem até o Capitólio. E mais de 50 minutos depois, sua frase: nós lutamos como demônios. Editados juntos, esses momentos deram em São Petersburgo a impressão de que Trump incitava a violência. Agora, a British Broadcasting Corporation admitiu que a edição foi enganosa. A bordo do Air Force One, na sexta à noite, Trump disse que vai entrar com uma ação judicial na próxima semana. A British Broadcasting Corporation ficou assustada e publicou uma espécie de desculpa, dizendo que tudo isso aconteceu sem má intenção. A emissora realmente publicou uma correção, reconhecendo que foi criada uma impressão errada de que Trump imediatamente incitou a violência, e declarou que o clipe editado nunca mais será exibido. Mas a British Broadcasting Corporation se recusa a pagar uma indenização, alegando que não há fundamento para um processo por difamação. As consequências na British Broadcasting Corporation foram rápidas. O diretor-geral Tim Devey e a chefe de notícias Deborah Ternes renunciaram na semana passada, alegando que o incidente foi uma ameaça. O presidente da British Broadcasting Corporation, Samir Shah, enviou uma carta de desculpas à Casa Branca, lamentando o ocorrido, mas dizendo que a edição não atingiu o limiar legal para a difamação. E o ex-diretor-geral da British Broadcasting Corporation, Tony Hall, também se pronunciou, alertando que a corporação nunca deve concordar em pagar indenizações com recursos públicos. Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu à British Broadcasting Corporation que mantenha altos padrões editoriais, destacando seu apoio a uma emissora forte e independente. No entanto, Trump não recua. Uma ABC forte e independente significa que, em palavras, reconhecemos o erro, mas não vamos fazer nada a respeito e nem pretendemos fazer. Bom, tudo bem, então demitiram 2 pessoas e contrataram para outros cargos e que se danem todos vocês. Mas a British Broadcasting Corporation não errou por acaso, como eles disseram uma vez. A ministra da Cultura do Reino Unido, Liza Nandy, afirma que o escândalo aumentou a preocupação sobre a influência política na British Broadcasting Corporation e ela planeja analisar essa questão na próxima revisão da carta. Trump, por sua vez, já venceu grandes acordos contra empresas de mídia americanas. Em julho deste ano, a Paramount resolveu uns 60 minutos da Columbia Broadcasting System de exibir uma entrevista editada que, segundo ele, influenciou injustamente as eleições de 2024. Talvez pudéssemos concordar que o editor não queria, claro, causar dano, mas o fato é que logo apareceu mais um erro inocente. E agora descobrimos que o mesmo discurso foi editado e exibido no Newsnight 2 anos antes, ou seja, em 2022. Além disso, o convidado, depois de ver esse trecho naquele programa, afirma: na verdade, vocês mudaram o sentido do que foi dito. Na manhã seguinte, segundo o The Telegraph, isso foi discutido em uma reunião editorial por e-mail e todas as preocupações levantadas foram ignoradas. Agora, a British Broadcasting Corporation fez uma declaração dizendo que a British Broadcasting Corporation mantém os mais altos padrões editoriais. Essa questão foi trazida ao nosso conhecimento e estamos analisando-a agora. Vou explicar. Além do documentário com armação, o noticiário da British Broadcasting Corporation é um programa totalmente diferente, com uma redação diferente. Foi lançada outra fraude, ou seja, o mesmo discurso do presidente, mas editado de forma diferente. Até mesmo os funcionários da British Broadcasting Corporation disseram durante a preparação que isso era manipulação, mas a direção de outro programa, digamos assim, ignorou esse aviso. Hoje, à noite você diz aos telespectadores: você vai apresentar
queixa de difamação contra a British Broadcasting Corporation. Sinto que devo fazer isso, pois não se pode permitir esse tipo de atitude. Diante das ameaças do presidente Trump de processar a British Broadcasting Corporation por edição enganosa de seu discurso de 6 de janeiro, descobrimos que a emissora fez isso pela segunda vez. E aí, British Broadcasting Corporation? O The Telegraph afirma que o British Broadcasting Corporation Newsnight, em 2022, editou de forma enganosa para sugerir que Trump, abre aspas, incentivava seus apoiadores a causar distúrbios. Isso. Ou seja, eles têm uma televisão imparcial, honesta, nobre, que luta contra o trapaceiro vil. E para lutar contra o trapaceiro vil, eles mentem, bom, sem parar. Continuação. Primeiro, a edição da British Broadcasting Corporation. Depois, o que ele disse nas legendas. Nós vamos apoiar nossos corajosos senadores e deputadas. E nós lutamos com todas as nossas forças. E nós vamos apoiar nossos corajosos senadores e deputadas. E talvez não vamos apoiar tanto alguns deles. O mesmo discurso, mas falsificado de outra maneira. Trump diz, nós vamos exaltar nossos bravos representantes, mas não todos. E ele fez de um jeito que disse, supostamente vamos até o Capitólio, vamos exaltar nossos representantes e continuar. Corte para as bandeiras, a multidão, depois vamos lutar como no inferno. Nós vamos ao Capitólio e eu estarei com vocês e nós vamos lutar com todas as nossas forças. Se não lutarem com todas as forças, perderão o país. Nós vamos ao Capitólio. E nós vamos lutar. E nós vamos apoiar nossos corajosos senadores, congressistas e deputadas. Legendas, e nós vamos lutar com todas as nossas forças. E se vocês não lutarem com todas as suas forças, vocês não terão mais um país. Os britânicos gostaram do seu lute como o inferno. Lutar significa usar todas as forças ou ir até o fim, até a morte. Esses dois comentários que a British Broadcasting Corporation juntou foram feitos com quase 1 hora de diferença e não estavam relacionados. A British Broadcasting Corporation nos informou que a rede, abre aspas, segue os mais altos padrões editoriais. Essa questão foi trazida ao nosso conhecimento e estamos analisando agora, fecha aspas. Bem, eles deveriam olhar com mais atenção. Criaturas vis, rastejantes, com a arrogância de parceiros políticos honestos, prostitutas. Jason, o presidente Trump acabou de responder sobre o aborto do avião Air Force One. Temos o áudio disso aqui. Veja isso. E quero ouvir sua reação ao que o presidente acabou de dizer. Então, a British Broadcasting Corporation pediu desculpas e retirou a reportagem. Mas eles dizem que não vão pagar nenhuma compensação. Isso é suficiente. Vamos processá-los por algo entre 1 e 5 bilhões de dólares, provavelmente na próxima semana. Você está pronto? Então, de Jason, você viu tudo do seu ponto de vista e da sua proximidade com o presidente. Mas agora o presidente definitivamente está dizendo sim. Devemos processá-los por 1 a 5 bilhões de dólares na próxima semana, pois o presidente tenta recuperar sua reputação. Essa emenda foi tão enganosa. Sim, é verdade. Ainda bem que o presidente Trump segue agindo sem recuar. E eu acho que uma das coisas que as pessoas realmente precisam perceber aqui é que a British Broadcasting Corporation, como você mencionou, só pediu desculpas uma vez. Só pediram desculpas por um caso, não pelos dois. Eles vieram a público, após dias de espera, afirmar que não restaurariam a reputação do presidente Trump, nem pagariam compensação, o que é incompreensível. Vou explicar para quem está em casa por que a British Broadcasting Corporation enfrenta tantos problemas. O tempo de apresentação de provas no Reino Unido é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, o autor é quem foi difamado. A pessoa que entra com o processo deve provar que o que foi dito contra ela é falso. Mas no Reino Unido, o réu, o meio de comunicação que fez a declaração difamatória, é quem deve provar que o que disseram era verdade. Bem, como você mostrou ao público, não havia nada de verdadeiro nessa declaração da British Broadcasting Corporation, eles juntaram as coisas de propósito. E então, o fato de que toda a diretoria da British Broadcasting Corporation renunciou ou foi forçada a sair, chame como quiser, é outra admissão de culpa. Você também percebeu que o presidente Trump está realmente comprometido em levar isso até o fim para evitar que se repita.
Vou te dizer, o presidente Trump e a senhora Trump estão vencendo as fake news desde que voltou ao cargo. E não vejo ele recuando aqui. É interessante que o parlamento do Reino Unido saiu em defesa da British Broadcasting Corporation, o que não fala muito bem do nosso aliado, a Grã-Bretanha. O presidente Trump está tentando destruir nossa British Broadcasting Corporation, não porque ele se importa com a verdade, mas porque ele não quer que suas mentiras sejam reveladas. Acontece que Trump não quer a verdade, ele quer mentir impunemente. É isso aí. A British Broadcasting Corporation precisa manter altos padrões, ser responsável e corrigir erros rapidamente. Mas eu sempre vou defender uma British Broadcasting Corporation forte e independente. Sim, como é defender um jornalismo forte e independente ou algo assim, em contraste com mentiras enganosas. Certo, exatamente. E, de novo, eles só estão chateados porque foram pegos. Eles não estão chateados porque realmente sentem repulsa pelo próprio comportamento, eles só foram pegos nisso de novo. E, de novo, para as pessoas do Partido Trabalhista que estão agindo como se estivessem pegando fogo, aqui está algo que muitos não percebem. No Reino Unido, os eleitores cidadãos têm que pagar uma taxa de licença. Eles são obrigados a gastar o dinheiro dos impostos deles para financiar esse lixo. Então, eles financiam as verdadeiras notícias falsas. Imagine só se fosse assim. Bem, nós já temos a PBS, mas imagine se, por exemplo, tivéssemos que financiar isso. Não sei, ataques da National Broadcasting Company ou da ABC ou de alguns desses canais que atacam o presidente Trump há muitos anos. Então, isso é realmente ultrajante. E as pessoas no Reino Unido estão indignadas, assim como o presidente Trump. É interessante que, segundo as leis britânicas, a imprensa deve provar que o que eles publicaram ou disseram no ar é verdade. Como eles vão provar isso no Tribunal de Londres? Porque é lá que isso será julgado. Que o que eles disseram, pelo menos em 2 casos, é verdade. Quando? Bem, dá pra ver que isso é montagem, que isso é mentira, certo? Bem, tá literalmente estampado no rosto, como dizem. Eles, claro, vão começar a oferecer compensação para tentar abafar, então, esse caso. Talvez Trump queira trocar os editores e a direção, mas destruir a British Broadcasting Corporation ele provavelmente não fará. Bem, não 5 bilhões, mas alguma outra coisa. É isso que significa. Para alcançar os objetivos, como de costume, a esquerda age e todos os meios são válidos. Ou, como eles dizem, os fins justificam os meios. Precisamos matar Obion. Então eu perguntei para a inteligência artificial quem mente mais, British Broadcasting Corporation ou o canal Rossiya, ou então o primeiro canal? Sim, aqui está a resposta. A maioria das pesquisas internacionais mostra que os canais russos manipulam sistematicamente os fatos. Já na British Broadcasting Corporation há independência editorial. Essa, na verdade, não foi uma resposta à minha pergunta, porque é possível mentir por obrigação, como na Rússia, ou por vocação, como na Grã-Bretanha. Então eu perguntei se a mentira é sistêmica tanto lá quanto lá. Na Rússia, foi o que a inteligência me informou. Ou seja, a televisão, como eles dizem, não inventa nada, ela simplesmente transmite ao público a propaganda elaborada no Kremlin. Ou seja, eles são apenas um elo de transmissão da televisão. Então não se pode dizer que na Rússia existe um sistema de mentiras, uma mentira sistemática. É só que a função da televisão é diferente, mais técnica do que criativa. Vou acrescentar por mim mesmo. Tirando alguns poucos canalhas, esses mentirosos criativos, todos os outros apenas recebem, falam, só repetem e pronto. E na Grã-Bretanha eles mentem porque recebem fatos reais, diferente da Rússia. E a British Broadcasting Corporation manipula esses fatos como quiser. E ao que parece, lá ou não há controle algum, ou o controle quer exatamente isso dos funcionários, que eles mintam de forma criativa. Então fiquei curioso e perguntei para essa mesma inteligência artificial: o que você sabe sobre a televisão ucraniana nos últimos 3 anos de guerra? A resposta ucraniana é que ela se caracteriza por uma combinação de ordens do governo, influência e influência dos oligarcas. Veja, uma coisa nova foi inserida: proibições políticas, ou seja, censura. A televisão ucraniana não é uniformemente propagandista como a russa.
mas ao mesmo tempo não é livre para se expressar nem sobre eventos militares. Bem, é verdade, provavelmente. Assim como na avaliação de eventos políticos no país e no exterior. Ou seja, a televisão ucraniana não é livre nisso, então por isso não pode ser chamada de livre e independente. Então eu decidi verificar minhas observações e perguntei: e quanto à televisão israelense? Bem, com isso eu, como se diz, estou familiarizado e com o primeiro círculo da televisão israelense. Então, em termos de pluralismo e crítica, a televisão israelense é mais diversificada do que a russa, ucraniana e britânica. A única restrição é o tema militar, o que, como já disse, provavelmente é compreensível. Os jornalistas estão constantemente realizando investigações sobre corrupção, subornos, uso de fundos confiados, problemas internos e coisas do tipo, e publicam tudo isso abertamente. Isso é inteligência artificial. Eu realmente não me preocupo com censura ou impunidade. A exceção são apenas as informações sobre ações militares e o exército. Tudo aqui segue a narrativa nacional. Essa palavra foi sugerida pela inteligência artificial, eu nunca usaria isso na vida real. E, ao que parece, pega as informações de uma única fonte. Ou seja, o departamento de propaganda do exército fornece essas informações para eles. E é isso. Já que começamos a conversar, então... O Reino Unido tomou medidas deliberadas de 1945 a 1948 para impedir que refugiados judeus após o Holocausto emigrassem para Israel. Os pedidos de imigração aumentaram após a abertura dos campos de concentração, mas a Inglaterra restringiu severamente a imigração judaica. Os imigrantes ilegais eram enviados de barco e mandados para campos em Chipre ou devolvidos para campos na Alemanha, de onde tinham vindo para campos de concentração. Bem, claro, lá já davam comida, por assim dizer, e não puniam, e assim por diante. Ainda assim, foram enviados de volta aos campos de concentração na Alemanha. Os britânicos detinham navios com refugiados e deportavam os que chegavam. Em 11 de julho de 1947, na verdade, aconteceu provavelmente o evento mais importante que serviu como início, abertura, renascimento da vida judaica. No Estado judeu, 4.500 refugiados judeus, incluindo 655 crianças, todos vieram dos campos, sem exceção, e partiram para o mar em um navio. Ou seja, que lá tinha outro nome, mas eles apagaram o nome e escreveram Êxodo. 1947 para eles foi um grande êxodo e retorno à pátria. A 40 quilômetros da costa de Israel, 8 navios de guerra abordaram esse navio, o atacaram, mataram 3 pessoas, 217 passageiros ficaram feridos e o rebocaram. Agora não me lembro exatamente, mais perto de Israel. Tentaram transferi-los para alguns navios e mandá-los para casa, mas não desceram. Se não me engano, os levaram para Chipre e, de lá, eles, depois de um mês de greve de fome, levaram o navio de volta para as costas da Alemanha, escoltaram os passageiros de volta para os campos de concentração, onde eles já tinham estado antes. Então, senhores, o comportamento da British Broadcasting Corporation e do Parlamento Britânico não é nada novo para mim pessoalmente. Parece que a Grã-Bretanha só é grande em relação aos seus próprios interesses. Pode-se ser Inglaterra em primeiro lugar, América em primeiro lugar, mas não fazer nada disso. Moral, consciência, honra não interessavam aos barões na época da Carta Magna, não interessavam aos ministros na época do Holocausto e não interessam hoje. Por isso não me surpreendo. Para ser justo, devo dizer que tanto o vizinho da Inglaterra quanto a França, no final do século XIX e início do século XX, também se destacaram pelo antissemitismo em massa com pogroms. Sempre dizemos isso na Rússia, Polônia e Ucrânia,
Na França, no final do século XIX e início do século XX, houve pogroms em massa e manifestações antissemitas. Sobre a Alemanha, nem precisamos comentar. E eu acho que todos se lembram dos 6 milhões de judeus mortos, mas por que estou falando disso? Na verdade, isso não parece ter relação direta conosco. Tem relação. Trump não é judeu. Estados Unidos da América não são Israel. Simplesmente, quando as pessoas são vis e canalhas em algum aspecto, esperar que elas sejam moralmente puras e maravilhosas em outros aspectos da vida é tolice. E segundo, sempre me escrevem dizendo que os judeus tomaram conta e comandam o mundo todo. Se isso for verdade, então os judeus são masoquistas. O que são masoquistas? Espero que vocês saibam. E ordenam ao mundo constantemente matar, torturar, roubar, insultar e expulsar os judeus. Eu acho. É preciso punir os britânicos por esses 5 bilhões, seja em euros ou dólares, tanto faz para mim. Para que tenham medo de agir e falar. Coisas ruins. Embora bem, não vão parar, certo? Sim, pela experiência, não vão parar. E o que você acha? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Sim, senhores, não se esqueçam que o sino ali está para ser tocado, porque sem o sino não haverá barulho.